Eu vou começar de novo, né? Boa tarde a todas. Hoje é dia 17 de março de 2024 e hoje a nossa aula é sobre o Revalida da Casa Viva. Então, hoje nós temos um intensivo bem puxado, são bastante coisas mesmo, bastante conceitos que nós vamos ver dentro ali da linha da Casa Viva. Espero que eu não esqueça nada, mas se eu esquecer, também já tem a Fátima aqui para me ajudar aqui dentro do processo, que também é professora. Então, vamos começar o nosso tema de hoje falando um pouco do conceito Casa Viva. Por que eu trago esse conceito nessa mesa? Porque o conceito Casa Viva, foi daí que apareceu essa mesa, é uma observação no ambiente. Então, ali no curso vocês vão pegar, eu não vou entrar nesse diagnóstico hoje, porque ele é muito em si, ele é muito comprido, tem muita coisa, mas vou passar uma geral para vocês. O conceito Casa Viva é assim, nós vemos a casa como um ser vivo. Então, quando você olha para uma casa, ele não é só um imóvel, você vai analisar como se fosse ali uma consciência diferente de nós, quer dizer, não é um ser humano, mas é um ser, é um imóvel, né, que tem a sua consciência própria. E essa consciência dessa casa, ela é formada por todos os fatores que ela está envolvida, desde a sua construção, no lugar onde ela está, no tipo de solo, na localização, se está no ambiente urbano, se está no ambiente rural, qual é a idade que tem essa casa, quantos anos ela tem, se é uma menina, se ela é uma anciã, né? Se ela é jovem, se ela é velha. Então, nós vamos traçando um perfil, assim, desse imóvel que nós vamos trabalhar, e depois que traçar esse perfil, nós vamos olhar na metafísica da casa. Então, nós vamos observar como é que estão os olhos, a boca, os pés, a cabeça da casa, como é que fica correndo o fluxo hidráulico, né, que seria a circulação da casa, o sistema nervoso, que seria ali a parte elétrica da casa, da fiação elétrica. Enfim, nós fazemos uma análise observando a casa como um todo e analisando dentro daquela análise, desculpa, e analisando aí quais são os fatores que têm que ser trabalhados. Muita coisa, gente, não é mesa radiônica que resolve. Muita coisa é pedreiro, é limpeza, a gente fala efeito caçamba, é para limpar, efeito pedreiro, tem coisa que precisa consertar, né? A nossa atuação com essas ferramentas, elas se dão muito no nível vibracional. Então, muitas vezes, quando você pega uma casa muito cheia de problemas, às vezes é melhor dar uma arrumada na estrutura primeiro, antes de necessariamente mexer com a energia. Porque boas partes dos problemas na casa estão ali na parte física, no abandono, na sujeira, ou às vezes na localização, memória das paredes. Então, são várias coisas que nós analisamos para ter um perfil daquela casa que nós vamos trabalhar, daquele ambiente. E se vocês têm o curso gravado, como é mais denso que eu já falei, vocês podem depois fazer novamente, tá? Mas estou aqui para tirar qualquer dúvida. Bom, analisado o perfil da casa, a identificação de todas as coisas que nós vamos trabalhar, tipo assim, você traça como se você fizesse um scanner, então você identifica a idade, qual que é a situação, se está doente, se não está doente, se tem influências geobiológicas, se tem influência energética, enfim, nós vamos analisando tudo exatamente como a Aparecida falou, para eu ter uma noção do que eu vou tratar, para eu saber do que eu estou trabalhando, inclusive para que posteriormente eu possa reanalisar a casa para saber se resolveu ou não. Como análise da casa, nós usamos a planta baixa. Então, eu ensino lá você colocar a planta baixa num quadriculado e com o pêndulo em cima daquele quadriculado vai descobrindo os pontos que precisam ser tratados. Depois de identificados os pontos, nós vamos em alguns outros gráficos e localizamos qual tipo de patologia que tem naquele lugar. Então, muita coisa, quando sair no diagnóstico, somos nós mesmos que temos que fazer. Por exemplo, não é fazendo uma mesa radiônica que vai resolver. Por exemplo, como eu falei, vocês acham que tem vazamento, torneiras que pingam, vazamentos, infiltrações, são problemas estruturais que têm que ser mexidos antes, né? Acúmulo de coisas, nós temos que tirar. Então, muita coisa a gente vai ter que pôr a mão na massa mesmo para poder trabalhar numa casa, ou orientar, né, o contratante. A gente aqui fala contratante porque não é mais interagente, porque não é com a pessoa que nós vamos trabalhar, né? E sim com a casa dele. Que não deixa de ser uma extensão, porque nós, através da casa, nós observamos muitas coisas da vida da pessoa mesmo, de como, porque a casa, ela é uma projeção
de tudo que a pessoa é, como ela guarda as coisas, como ela lida com a casa, ela está falando dela mesma, da cabeça dela. Então, dentro de toda a casa, sempre tem uma pessoa, ou uma, um casal, às vezes, mas normalmente tem uma pessoa que ela é ali a responsável por aquela casa, como se ela fosse ali. Sabe quando você tem um pet, um cachorrinho, um gatinho, que o bicho, você pode ter várias pessoas na sua casa, mas tem uma que o bicho acha que ele que é o dono dele ou que ele é dono. Então, a casa é mais ou menos assim. Ela tem uma pessoa dentro da casa que ela representa a alma daquela casa. Então, normalmente a casa ela projeta muito o que tem a ver com essa pessoa que é a representante, que seria a dona da casa, né? Aquela que não é aquela que normalmente paga, é aquela que normalmente interage com a casa, tá bem? Então, hoje o nosso tema, né, é sobre o Revalida da Mesa Psiônica, RP Casa Viva, e a gente, como sempre, vai começar pela história. Vamos começar contando a história aqui para vocês. Essa foi a primeira versão da mesa que vocês utilizam hoje, ela nasceu em 2013. Eu terminei de fazer a rede cristalina, eu já estava desenvolvendo uma mesa para ambientes, né? E eu fui aí na mesma linha, mais ou menos, que a da rede cristalina. Então, essa mesa aqui, essa primeira versão, ela era uma mesa interessante porque ela era feita para escolher qual a programação que nós colocávamos na planta. Então, o início do trabalho, ele era focado na planta da casa. No mesmo lugar onde a gente identificava o problema, a gente ia lá e colocava um cristalzinho, ou um gráficozinho, que era tudo recortado pequenininho, e colocava em cima. Então, ficava um trabalho bem legal. Eu pegava a planta da casa com as curas coladas na própria planta. Então, essa era a primeira versão dessa mesa. E essa mesa aqui, a que vocês estão vendo, ela servia exatamente para fazer isso. Então, esse baguá aqui representa os setores, né, da casa, todos os setores. E aqui, cada uma dessas ferramentas aqui, a gente podia identificar qual era a ferramenta, qual era a cor, qual era a frequência, colocava aqui no meio e programava o cristal que ia para a planta. Então, essa foi a primeira versão, né, dessa mesa que nós vamos utilizar. Deixa eu ver se eu falei tudo. Desenhada depois da rede cristalina, foi construída para diagnóstico e aplicação na planta do imóvel, ok. A planta baixa do imóvel ou croquis serviam como testemunha e campo de ativação, ok. O material era enviado em PDF para imprimir ou reportar, isso mesmo. Eu mandava o material em PDF e mais um material para reportar, que vinha vários gráficos pequenininhos, desimpregnador, e o Yoshua e o potencializador. Então, vários gráficos que a gente recortava, fazia um monte de quadradinho, com um monte de cristalzinhos. Então, dava para escolher a cor, a forma, o símbolo e o elemento. O cristal era utilizado, colado no croquis e trazia para o testemunho e a potencialização feita antes da mesa. Então, depois de tudo isso de montado, né, todo em cima de um croquis, por isso que eu trago muito esse conceito da casa viva, trago muito esse conceito de trabalhar em cima da planta, porque a planta aqui, depois de colocar de todos as coisas que precisava para fazer neutralização, trazíamos o cristal correspondente da planta aqui, e através dessa mesa eu conseguia ativar, ou medir, ou mensurar, ou equilibrar aquela cura que é feita na planta da casa, tá? Aí, quando foi, então, eu já queria, então, quando o passado foi feito em 2013, quando foi em 2014, eu estive no Rio de Janeiro, fui dar um curso lá no Rio de Janeiro, e me encontrei com a Aline Mendes, vocês devem conhecer, que gostam do assunto da Casa Quântica. Foi fazendo curso lá comigo, e eu perguntei para ela, né? Falei, Aline, como que você acha que eu devia fazer a alteração da mesa de ambientes? Porque eu preciso mudar ela, não está legal, não está encaixando direito, mas eu queria algo que fosse assim mais prático, mais assertivo. Aí as palavras dela foram assim para mim: eu sugiro que você use a mesma estrutura da mesa azul, pois ela já funciona muito bem e fica mais fácil para os alunos aprenderem. Quer dizer, em vez de começar a explicar tudo do zero, ela me deu a dica de fazer com uma mesa azul que eu já tinha nesse caso. Quanto aos dragões, procurem pela Ana Vidal, ela pode te orientar. Por que sobre os dragões? Porque eu perguntei para ela, eu falei assim, essa mesa está muito ligada com a energia dos dragões, tá? Porque intimamente isso liga como se fossem ali os veios da terra, tá? A gente fala os veios do dragão, no Feng Shui se usa muito esse termo também, a cauda do dragão,
as veias do dragão. Então, era um termo que eu estava habituada, tanto pelo Feng Shui, não é a mesma conotação de dragões que a gente usa hoje, mas, enfim, eu pedi orientação para ela, porque não dominava muito bem o assunto nessa época. Então, ela mandou eu procurar, falou, ó, quanto aos dragões, procura a Ana Vidal, porque ela, de repente, pode te ajudar, porque ela já trabalha com isso, né? Já está dentro da linha. Aí fui eu lá procurar a Ana Vidal, falei, Ana, chamei a Ana, por favor, eu preciso ir para. Eu tenho planos de ir para Portugal. Estou fazendo uma alteração na mesa Casa Viva, né, na minha mesa Casa Viva, e eu gostaria de saber se eu tenho apoio, né, da egrégora dos dragões para continuar, para me levarem nesse trabalho, para suportarem esse trabalho. Aí a Ana foi lá e tirou essa mandala e mandou para mim. Quando ela mandou para mim, quando eu olhei a mandala, eu não sei porquê, mas eu fui assim envolvida por uma alegria assim inexplicável, sabe quando vem aquela coisa de alegria, você começa a chorar? Eu fui assim muito tocada. Então, eu senti a energia que essa mandala me trouxe. Ela me respondeu assim para mim: não tem um dragão. A resposta que eu tive é que todos vão te acompanhar e apoiar nesse trabalho. Eles irão para Portugal com você. Então, essa foto aqui foi quando ela chegou em Portugal, já em 2022, já não foi na mesma época, né? E aqui está a Filomena, quer dizer, então aqui está o trio que nós fechamos aqui para trabalhar com essa energia dos dragões. Quando foi em 2014, quer dizer, 6 meses depois, vocês veem que foi muito corrido, né? Então, essa mesa nasce com essa carinha, tá? Ela funciona igualzinha à mesa radiônica azul que vocês conhecem, escolhe a ferramenta, envia no portal. Escolhe a ferramenta, envia no portal. E esse portal aqui do Baguá, ele representava qual era o Guá que estava trabalhando, ou para a gente identificar qual Guá que precisaria de ter mais atenção, tá? Então, resumindo aqui, todo o trabalho é guiado pelo conhecimento que o consultor já possua e a mesa radiônica diagnostica, faz prospecção e atuação com ferramentas energéticas físicas usadas na planta do imã. Então, por orientação e conexão com o seu mestre interior e o seu eu sou. Então, aqui a mesa, embora não tenha aqui o lugar para a gente fazer a conexão ali pessoal, mas ele já trazia esse conceito que é conectando com a nossa divina presença que nós vamos ter a orientação para poder trabalhar com a mesa. Então, ela sai aí nessa versão. Muito bem, eu estou em 2015, eu estava em Pelotas, dando um curso lá no Espaço da Fátima, e a Lu Albuquerque estava nesse curso e nós estávamos fazendo curso. Ela falou assim: mas esse portal aqui está aberto. Ele é um portal. Isso aqui. Eu falei: não, o Baguá ele não é um portal. Ele serve como uma régua. Ele só serve para a gente identificar qual é o grau. Ela falou assim: olha, se não tinha esse portal aberto, agora já está. Então, acho melhor tu pendular, do jeitinho dela falar. E realmente, eu pendulei ali e percebi que o portal estava aberto, ele tinha se aberto naquele dia ali, naquele curso, um monte de gente que estava fazendo curso naquele dia. De 2016 e de 2018, a mesa ficou funcionando dessa maneira. E em 2018, ela teve ali uma alteração. Foi em abril de 2018, quando eu terminei o curso Magia da Vida, né? Então, essas pessoas que faziam parte do grupo Magia da Vida, que foi um curso de 1 ano que teve, elas me ajudaram a fazer o ancoramento aí da MPU, da Casa de Gaia, que é da MPU que dá suporte hoje para a nossa mesa verde, e vocês podem ver que ela estava pequenininha, porque ela ainda não tinha sido feita, foi aqui que ela nasceu, essa MPU. Então, todo esse trabalho aqui foi montado por todas as pessoas que estavam presentes no retiro que nós fizemos, exatamente para fazer esse ancoramento que suportaria a alteração da mesa que vem agora em seguida. Então, de 2018 a 2019, teve essa alteração do macro para o micro. O que quer dizer isso? Aqui nessa versão, a gente trabalhava a casa, dentro da casa, os setores da casa, o relacionamento, o sucesso, o quarto, a cozinha, a sala, enfim, era uma mesa focada para dentro do ambiente. Quando ela teve esse upgrade, que nós fizemos esse ancoramento da mesa da MPU de Gaia, que ela entra, que é hoje que vocês conhecem como Mesa dos Dragões, ela teve ali um outro upgrade. Então, o que aconteceu aqui dentro dessa mesa? Ela passou a ser macro comigo, inclusive a Fátima, que está aqui, ela chegou a dar um curso onde tinha as duas mesas, para não dar só a macro, né?
Ela deu a mesa da macro e do micro, então, duas mesas. O que significa essas duas mesas macro e micro? Essa aqui, gente, que funcionou ali até de 2018, ela simboliza o quê? Trabalhar dentro do ambiente. Então, essas ferramentas aqui são iguais às mesas da mesa azul, são direcionadas para ambientes, mas é a mesma coisa. Escolhe, envia, escolhe, envia, escolhe, envia. E cada uma delas tem a sua função em bloco, quer dizer, eu sou ativar isso, eu sou ativar aquilo, como nós trabalhamos com a outra mesa, né? Com as azul, quando em 2019 ela sofre esse upgrade aqui, então o que que acontece? Vocês podem ver que a barra de ferramentas aqui está diferente. As ferramentas ficaram maiores e é como que cada uma das ferramentas absorvesse umas às outras, então elas crescessem. Então elas param de ter um efeito micro dentro da casa, tipo, eu sou ativar o floral tal, eu sou ativar o geocrom tal, e elas passam a ter um conceito mais abrangente, que trabalha com uma coisa assim, em maior. Então, surge esse macro, micro, que quer dizer, agora eu não estou olhando só para dentro da casa, eu estou olhando de cima para a casa. Então, um modo de dizer, aqui dentro, micro, eu estou dentro da casa, atuando, macro, eu estou fora da casa. Então, as energias que são mobilizadas para trabalhar no macro, elas são diferentes das que são mobilizadas para trabalhar no micro. Vocês vão perceber que as ferramentas têm em si a mesma função, ou bem parecidas. O que acontece é que elas são vistas, elas são observadas de um ponto de vista maior, mais abrangente, mexendo também não só com o micro, e sim, às vezes, com o prédio inteiro, com o bairro inteiro e com todo o entorno da casa. E o que que ganha de diferente aqui? Vocês podem ver que esse baguá, ele sai daqui e vem para cá. Ele passa a ser, ele está aqui no potencializador. Ela ganha aqui, ele sai como um portal, ele entra como um portal, mas aqui já representando a casa. Que equivalente à mesa azul seria onde coloca o objetivo do interagente. Vocês podem ver aqui, o baguá, ele representa a casa e não a pessoa. Porém, ele traz esse conceito aqui da cabala, dizendo que essa casa, ela está viva, né? Então, porque esses pontos se movimentam, uma casa se movimenta, então já traz esse conceito aqui. As ferramentas aqui, algumas delas ficam parecidas, outras mudam de lugar, elas aglobam. Então, por exemplo, aqui no cristalzinho, em vez de eu escolher qual a cor do cristal que eu vou colocar em tal lugar, o que que ele vai mobilizar aqui? Ele vai mobilizar o mundo dos cristais, o mundo mineral. Em vez de eu escolher aqui qual elemento que eu preciso para equilibrar a terra, a água, fogo e ar, qual deles em qual medida, aqui ele já tem a representação de todos os elementos junto com os seus elementais. Então, e assim que vai surgindo. Por exemplo, aqui no floral. Aqui no floralzinho, ele tinha a intenção de escolher qual floral para qual guá vai. Quando ele chega aqui no macro, ele já tem a intenção que nós observamos o reino vegetal atuando em volta, né? Então, vocês podem perceber que sai da florzinha para o guá com o reino vegetal em relação à própria casa. É isso que quer dizer esse micro-macro. Ele ganha aqui onde tinha o Bagua, o nosso seletor, o nosso portal cósmico também, mostrando que agora quem está aqui no trabalho, quem está fazendo o direcionamento, né, é o próprio operador. Antes não tinha um espaço para fazer conexão com o operador, então ele ganha aqui o espaço para fazer a operação com o operador, altera as ferramentas, ela engloba as ferramentas e cresce. O Baguá vem para o representando, vem aqui para o setor, e aqui ele ganha, onde antes tinha o Arcanjo Miguel, ele vem aqui, ele ganha aqui com o coração de Gaia. Esse coração de Gaia vai ser uma coisa bastante importante que a gente trabalha com ela até hoje. Então, esse ponto aqui significa que quando a gente está trabalhando no macro e ele pede coração de Gaia, ele está pedindo para descer na atuação da casa. Então, é como se ele passasse por um portal aqui, sai do macro, vem para dentro da casa. Está dentro da casa, vai para fora da casa, trabalhando esse deslocamento aqui, entre as dimensões. Eu expliquei tudo lá e estava mais fácil aqui no seguinte. Então, do micro para o macro. Como eu falei, aqui é um micro, as ferramentas que nós estávamos acostumados. É importante que vocês observem bem essas ferramentas, porque elas não foram descartadas da mesa. Porque quando a gente está utilizando a mesa e ela vem para o micro, são essas ferramentas que nós vamos explorar.
Só que agora elas já não estão mais ali reportadas ou desenhadas na mesa, elas estão ali dentro do relógio como sendo um grupo de ferramentas em branco, bem? Então ela funciona mais no macro. Muito bem. Quando chegou em 2019, né, com a entrada do curso do Bagua Quântico, da Zahra, nós fizemos uma parceria com essa mesa, porque ela adorou o trabalho, se identificou muito com o trabalho, e começou a dar o curso, e em seguida ela desenvolveu o Bagua Quântico, que é uma ideia dessa mobilidade, né, dos guás dentro da casa. Então, nós saímos ali do conceito do Feng Shui, que nós conhecemos, que é aquele onde nós colocamos a bússola para identificar a entrada da energia, ou analisamos pela porta de entrada, enfim. Então, você esquece tudo que você aprendeu de Feng Shui e tira o suprassumo, que é o Bagua, que são as 8 áreas de um nó. Isso está em todas as escolas. Então, a gente vê agora esses guás móveis, quer dizer, o sucesso não precisa estar necessariamente nesse local. Então, nós aprendemos a observar a casa para identificar aonde estão os setores e não colocar os setores aonde eles deveriam estar, segundo uma regra. Tá? Essa frase é muito importante, então eu vou repetir bem devagarinho. A Zara trouxe esse conceito dos guás móveis, mas ele já é mais assim, de uma forma mais estruturada, mas eles já se apresentam no conceito casa-vida, que é, eu olho como a casa é, como ela está e como ela se organizou, como as pessoas organizaram, as pessoas que moram lá. E minha intenção não é necessariamente eu colocar as coisas onde elas deveriam estar, e sim analisar como elas estão e poder trabalhar dentro dessa energia. Mais ou menos isso, eu não vou mudar a estrutura da casa, porque a escola disse isso, a escola B disse aquilo. E sim, eu vou olhar como ela está e vou trabalhar em cima daquele projeto que já está acomodado. Então, vem aqui a cereja do bolo, com a Zara fazendo essa essa criação, né? Vem apoiando com essa criação do Bagua Quântico e trazendo de uma forma mais simplificada aí a atuação e a explicação dessa coisa sobre os guás móveis da casa. Aqui, olha, até eu usei a fotografia da Fátima aqui, quando foi feita a transição. Então, na época da transição, o Baguá estava aqui junto com as ferramentas. Então, essa Merkaba que faz a transição do macro do micro. E vocês podem olhar aqui, essa fotografia foi montada para isso. Ó. Aquelas ferramentas que estavam antes na barra de ferramentas do micro, elas estão aqui, ó, toda recortadinha, pequenininha, número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. Então, quando você está trabalhando com as ferramentas macro, e ela pede para descer para o coração de Gaia, para descer para dentro da casa, então nós abrimos esse leque das ferramentas como se nós estivéssemos abrindo aquela barra de ferramentas anterior. Essas ferramentas estão todas aqui, só que estão projetadas na mesa como macro, tá bom? Pode ver a Fátima aqui, ó, com duas mesas, tá vendo? A do micro e a do macro, porque o pessoal que fez nessa época teve que fazer as duas mesas mesmo. Bom, quando foi em 2020, né, um trabalho ali junto com a Filomena, fiz a atualização da MPU dos Dragões, foi quando eu mudei as MPUs, então vocês podem ver aqui, a MPU dos Dragões, ela toma a forma que ela tem hoje, e os ensinamentos, as coisas que eu fui buscar para colocar esse conceito desse curso na bibliografia, foram todos esses livros aí, que são os meus livros de estudo, então eu usei ele como bibliografia, tá? Então, cada uma delas vai falar sobre como essas ferramentas trabalham. Então, por exemplo, aqui, a curoquímica pelas plantas. Esse livro é muito bacana, porque ele traz ali o conceito de qual é o vegetal e qual a função dele. Então, trabalhei bastante aí de identificar, inclusive, qual é o reino vegetal e qual a função das plantas em si. A Geobiologia, a Arte do Bem Sentir, é um livro do Alan Lopes, que foi um curso que eu fiz exatamente sobre geobiologia, para entender quais são os fatores geobiológicos que interferem né, dentro da casa, né? E nas pessoas, não na casa em si, porque esses fatores, eles interferem diretamente nas pessoas que vivem na casa, né, gente? Seres vivos, plantas, animais.
O Sopro do Dragão, aqui da própria Ana Vidal, vem trazendo informações também sobre os dragões, a vida secreta das árvores, a harmonização ambiental, os fundamentos da geocromoterapia, que é o da marca Polvo, que é o que foi utilizado bem ali no início para fazer a construção dessa ferramenta, que é o Geocrom. Enfim, cada livro desse aqui fala de uma ferramenta e de sua atuação de uma forma individual para a leitura da casa. E foi em cima disso aqui tudo que nós trabalhamos, desenvolvi a MPU, que dá sustentação para essa mesa que nós utilizamos hoje, tá? Então, ali, acho que foi em 2022, fomos para os Açores, eu e a Filomena, fomos fazer um trabalho ali de conexão com a natureza, aí na Lagoa das Sete Cidades, para firmar, para ancorar esse trabalho que nós tínhamos feito com os dragões. Então, tivemos em vários pontos dos Açores, fizemos vários ancoramentos. Então, ao contrário ali da quem assistiu da Mesa Rosa, que foi feito ali no Morro do Pai Inácio, né? E o lugar que foi escolhido para fazer o ancoramento aqui dessa mesa foi nos Açores. Quando chega ali em 2020, nasce o Portal dos Círios, né? O Portal dos Círios integra, assim, em 2018, mas ele chega e se manifesta aí como em 2020. Então, o que que acontece nessa época? Ele ganha esse aro dourado em volta da barra de ferramentas. Esse aro dourado significa que essa mesa já funciona como portal de Sirius, ela não vai responder muito ao eu sou ativar, ela já traz essa energia que a inteligência, a própria inteligência, a conexão do portal de Sirius faz. Nessa época, todos os materiais foram revistos, analisados, o material foi totalmente revisado, apresentações, enfim. O próprio manual foi totalmente revisado, tudo já organizado com a nova linguagem. Então, foi em 2020 aqui, e 2022 que foi feita a estabilização da mesa como nós conhecemos hoje. O que que ela traz de diferente aqui? O que ela traz nessa mensagem? Essa mesa, ela é uma mesa que nós chamamos mesa de Gaia. Então, trabalhar com essa mesa é como se você estivesse trabalhando com uma mesa que fala a língua do planeta, de Gaia, do planeta Terra, né? Então, nós trabalhamos com todos os reinos, com tudo que existe em Gaia. Então, ela ganha esse coraçãozinho de Gaia aqui, né? Que posteriormente nós vamos ver ela aqui também. É essa aqui, que é o código alquímico que nós pintamos depois que nós terminamos. Então, nesse código alquímico aqui, nós temos do 1 ao 12 a linhagem dos dragões, que foram ancoradas lá nos Açores. Aqui tem as ferramentas em macro, e vocês podem ver que ela não traz mais a ferramenta em micro aqui. Então, o código ele não trabalha com as ferramentas em micro, sim com só as ferramentas em macro e os próprios dragões. Então, 2021, né, foi quando nasce aqui, ó, então já coloquei aqui uma fotografia para vocês verem, é um ancoramento aqui da primeira versão ali do nosso código alquímico. Então, vamos voltar na nossa história, de 2014 a 2024, que começou assim, e hoje ela já tem a sua versão como portal Psion, que já se levanta, já funciona como um portal de CIRS. Ela tem aí 10 anos de vida essa mesa. Então, muita gente já trabalha com ela, muita gente já trabalhou por todas as fases dela, né? E cada vez que as pessoas trabalham e que têm resultados e que acionam essas egrégoras, essas mesas vão ficando mais fortes, que elas vão se fortalecendo como egrégoras e como força pessoal.